Aumente sua expectativa. Deus vai continuar falando, como falou no aniversário. Toda a palavra se renova a cada dia. Quero que você abra a palavra do Senhor em Gênesis 37, versículo 3. Gênesis 37, versículo 3. Todos acharam? Diz assim, ó. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido da sua velhice. Por isso fez ele uma túnica toda ornamentada. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado pela tua palavra que é real, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Pai. Continue nos abençoando, derramando, Pai, da tua graça, do teu amor sobre este ambiente. Em nome de Jesus, amém. Gente, quero trazer para vocês, aqui, eu quero trazer sobre a vida de José. Então nós vamos ficar nesse texto, nessa história, na vida desse homem. E como inicia a vida desse homem, chamado José, que muitos conhecem, muitos já leram sobre ele, outros já assistiram a novela. Quem já assistiu a novela? Minha mãe, cara, assistia, minha mãe maratonava tudo. Minha mãe ama essas novelas e aí passou. Então, a maioria das pessoas conhecem a história de José. E aí, aqui começa como José sendo o queridinho do pai. Aqui começa ele ganhando uma nova roupa, uma vestimenta. Vai dizer que é uma túnica especial. Mas por que ele ganhava isso? Porque ele era querido pelo pai. Ele fazia algo que ele ia lá e os irmãos dele, a Bíblia vai dizer que tinha uma má fama. Ou ali faziam coisas erradas. O que José fazia? José pegava a informação, ia lá e trazia para o seu pai. E eu preciso que você entenda algo. Todo aquele que é íntegro, todo aquele que ele denuncia algo, um dia vai falar de uma mulher. Quero que você preste atenção. Jesus, ele estava pregando ali na casa de Simão, e aí entra uma mulher, Val. E essa mulher, ela vai e ela quebra um melhor perfume ali, um perfume muito caro. Tudo que ela tinha de bom, ela quebra e ela começa a limpar ali com os seus cabelos os pés de Jesus. E ela começa a ungir Jesus com aquele perfume. Na hora, Judas vira e fala assim, nossa, se ele soubesse quem é essa mulher, a gente poderia ter vendido esse perfume. E aí Jesus vai falar, quem muito é amado, muito é perdoado. O que acontece? O que aconteceu nesse cenário? A adoração daquela mulher revelou a falta de adoração daqueles homens. Então, a tua integridade no seu trabalho vai revelar a falta de integridade dos outros. A sua integridade no seu casamento começa a revelar a falta de integridade no casamento dos outros. Pastor, mas eu não estou falando nada. A sua vida já está revelando. A forma de você ser fiel ao Senhor, a forma de você fazer os princípios. Você que é homem e mulher solteira, se você escolheu esperar no Senhor, isso vai revelar a falta de homens e mulheres que querem viver na prática da sexualidade. Só que toda vez que você quer viver os seus planos e os seus propósitos na presença de Deus, toda vez que você escolhe como José, eu quero viver íntegro. Eu não quero ter a fama que meus irmãos têm. E eu quero corrigir os meus irmãos. Não sei qual era a real intenção do coração de José. Se era uma intenção de, cara, eu vou caguetar meus irmãos, eu vou fazer algo. Ou se era, cara, eu quero que meus irmãos se corrigem. Porque eles estão levando o nome do nosso Senhor. Eles estão levando o nome do nosso Pai. Eles estão levando o nome da nossa família. E essa má índole que eles tinham, e essa má fama, prejudicava o Evangelho. Prejudicava o meu pai. Então José, ele ia lá e contava. O primeiro ponto que vocês precisam entender. Toda vez que vocês se posicionarem, vocês se levantarem, vão se levantar contra você. Este é o Evangelho. Este é a cruz. Toda vez que você posicionar no seu trabalho e falar assim, ó, cara, aqui eu não minto, aqui eu não faço essas coisas.
Normalmente no final do ano agora tem muita confraternização. E algumas empresas abrem bebida para todo mundo. Algumas empresas é festa, é balada. Você fala, cara, eu não bebo. Cara, eu não quero ir, não estou a fim de ir. Ah, mas que... Cara, a sua integridade vai começar a irritar as pessoas. Eu lembro quando eu falava assim, eu não bebo. Ô, louco, mas por que você não bebe? Mas por quê? Beber é pecado? Jesus fazia vinho. Jesus transformou em vinho. Eu falei, cara, eu só não bebo. Mas por causa da igreja? Eu falei, não, porque eu não gosto. Eu não quero beber. Mas isso já incomodava. Quando eu falava assim, não, eu não tenho relação sexual, eu não fico e tal. O quê? Você tá louco? Você aguenta? Não, isso daí é impossível. Eu falava, cara, é possível no Senhor. O que acontecia? Toda vez que você se posiciona, você começa a incomodar. E isso aconteceu na vida de José. José começou a se posicionar ali com integridade. Ó, não é assim que faz, irmãos. Eu vou contar para o pai, se vocês continuarem fazendo as coisas erradas. O que acontecia? Seus irmãos começaram a odiar. E o seu pai começou a lhe dar presente, então ele deu esse presente. Mas os irmãos ficaram com tanta raiva, com tanto ódio, que começaram a falar assim, vamos planejar matar José. E eles foram e planejaram ali para matar José. Só que aí, eles estavam planejando, os irmãos começavam a debater e falaram assim, cara, não vamos matar ele, vamos jogar num poço. E aí jogaram no poço. E aí de repente falaram assim, não vamos jogar mais no poço, vamos vender, porque imagina, se o sangue do nosso irmão está na nossa mão, imagina se a gente matar ele, como que será isso? E aí acontece algo interessante, a gente vai para o versículo 23 e 24. Acontece assim, ó. Quando José chegou onde estavam seus irmãos, lhe arrancaram uma túnica ornamentada, agarraram e jogaram numa cisterna que estava vazia e sem água. Então, olha o que aconteceu na vida de José. Ele estava caminhando bem, ele estava ali feliz com o seu pai, com a sua família, sendo abençoado, sonhador, teve vários sonhos, contou os sonhos, foi o mais odiado. Mas ali acontece algo interessante, agora a sua túnica é rasgada. Agora a vestimenta que era de um presente do pai, a estação que ele estava vivendo, que ele estava sendo queridinho do pai, acabou. Ele foi vendido para o Egito. Eu imagino, a Bíblia vai dizer ali, alguns teólogos, vai dizer que José, ele poderia ter ali uns 17 anos, 16 anos, era um menino. Imagina um menino mimado ainda, querido pelo pai. De repente ele se depara numa estação onde a vida dele dá uma reviravolta. Eu não sei se você já passou por um momento na sua vida onde parece que o mundo virou de ponta cabeça. Onde parece que estava dando tudo certo, de repente acontece um luto. A vida estava dando tudo certo, você estava no bom emprego e de repente acontece, sai desse emprego. Você está desempregado e você fala, da onde vai sair o sustento? Eu não sei se você estava caminhando super bem, de repente chega uma doença e revira a sua vida de ponta cabeça. Mas na nossa vida vai acontecer reviravoltas. Na nossa vida nós precisamos entender que nós nem sempre vamos ficar numa estação boa. Nem sempre vamos ter a veste do nosso pai, a veste do querido. Tem hora que acontece uma reviravolta. Mas o que acontece com a vida de José? José vai ser vendido para Potifar. Potifar era um grande chefe. Chefe da guarda ali, real. Então ele tinha uma alto comandante ali. Só que aí, Potifar começou a ver José trabalhando para ele, e viu que estava prosperando a casa. E viu que as coisas começaram a ser abençoadas. Aqui vai dizer, em Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. O que aconteceu? O Senhor estava com ele. E de repente começou a enriquecer. Segunda fase da vida de José. Segunda vestimenta, tiraram a vestimenta do querido do pai e colocaram uma vestimenta de escravo. O que acontece com o escravo? O que aconteceu com a vida de José? Ele prosperava ao próximo. E essa fase a gente tem que ter muito cuidado. Porque José era fiel ao seu Senhor. E quem estava crescendo? O seu Senhor. Quem estava prosperando era o seu Senhor. E isso não mudou o coração dele.
Será que nós estamos dispostos a fazer o outro crescer em vez de nós? Será que estamos dispostos a ser fiel ao Senhor no meio que você está só servindo o outro? De repente, no lugar onde você está, parece que está todo mundo crescendo. Parece que onde você está todo mundo casando, menos você. Será que você ainda vai guardar o seu coração? Parece que está todo mundo namorando, mas você está encalhado, você está encalhada. Meu Deus! Será que você vai guardar o seu coração no Senhor? Será que... Porque é interessante. A Bíblia vai pontuar isso. Que o nosso coração, muitas vezes, ficamos tendenciosos quando outra pessoa ganha. Jesus ele vai ensinar algo por uma parábola. Olha que interessante, Mike. Jesus vai trazer uma parábola. Um dia, um homem precisava de trabalhadores. Ele estava construindo ali uma grande obra e ele precisava de trabalhadores. Ele passou às 9 da manhã. Ele falou assim, ó, cara, vocês estão de boa aí? Vocês querem trabalhar para mim? Eu vou pagar 1 denário para vocês. Ah, cara, a gente está de boa, vamos todo mundo trabalhar. E aí todo mundo foi com ele. Ele falou, cara, a obra está muito pesada. Eu vou precisar contratar outras pessoas. E aí ele foi, passou uma meio-dia de novo, chegou, encontrou umas outras pessoas. E falou assim, ó, gente, vocês querem vir trabalhar comigo? Eu vou pagar 1 denário para vocês. E eles aceitaram isso. Na hora do pagamento, aqueles que receberam e trabalharam até as 9 horas, ficaram bravos, porque receberam o mesmo que aqueles que trabalharam ao meio-dia. O que acontece? Você fechou um acordo que você ia trabalhar das 9 às 5 por 1 denário. E eles fecharam um acordo da meio-dia até às 5 por 1 denário. Só que isso revela algo que tem no nosso coração. Se a gente não guardar o nosso coração, nós não conseguimos ver o próximo prosperar. Nós não conseguimos ver o outro crescer. E isso é um veneno para a nossa alma. Nós precisamos guardar muito o coração nisso. Nós precisamos guardar o nosso coração e se alegrar com o que estão crescendo. Porque isso mostra humildade. E o Senhor abençoa os humildes. E aí José, ele estava ali naquele momento, feliz. Mas como todo crente sabe que nem tudo que é bom dura pouco, né? Parece que quando as coisas estão indo bem, Satanás vem. Parece que quando as coisas estão caminhando, nossa, agora vai. Outra reviravolta. Potifar deu a chave e falou assim, ó, você vai cuidar de tudo. Mas de repente apareceu uma mulher. A mulher de Potifar. E a mulher de Potifar, ela era tendenciosa a querer se deitar. Ela falava que queria se deitar com José. José era um homem bonito. A Bíblia vai dizer que José tinha boa aparência, boa estatura. É para vocês pensarem, tipo Lê, aí vocês viram ao contrário. Um homem bonito. Cabeludo assim, forte. Diferente do Lê. E aí, esse homem era bonito. Provavelmente, essa mulher, ela já era mais velha. E o seu marido ia lá, lutava as guerras, ficavam dias na guerra. E a mulher falou assim, cara, eu quero esse homem. E a Bíblia vai dizer que ia todo dia. Dia após dia, ela chamava, ela atentava José. Inúmeras formas, inúmeros jeitos, e ela tentava José. E isso é muito importante a gente entender. Porque todos nós vamos ser tentados nessa vida cristã. Todos nós. Talvez nós homens vamos ser tentados por outras mulheres. Vai ter dias no seu casamento que sua mulher não vai estar dando nem a paz do Senhor para você. Vai estar uma sequidão na sua vida. Vai estar triste a situação. E aí de repente aparece uma mulher bonita e te elogia. Fala, nossa, você está bonito. Nossa, como você é simpático. Nossa, como você é atencioso. Nossa, como que você é legal, como você repara. Irmão, é cilada. E Satanás, ele é astuto, ele vai apresentar isso. Se José, que era bonito, ele foi tendenciado, ele foi toda vez ali.
E a gente precisa entender que isso não vem de Deus, isso é de Satanás. É uma artimanha de Satanás. Mulheres também. As mulheres vão ser tendenciadas. Tem vezes que o marido não dá nem bom dia. Você fez a unha 7 vezes e ele nem reparou a cor da sua unha. O marido não repara nada. Não vê nada em você mais. Não paga uma viagem. Não faz mais nada. Não se preocupa, não conversa. E de repente aquele homem do seu trabalho fala: nossa, você fez a unha? Fala, nossa, você viu? Aí na semana seguinte, nossa, trocou o esmalte. Nossa, você cortou o cabelo? A mulher cortou 2 dedos, o homem reparou. Tudo isso pode chegar e gerar algo no seu coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Chega um momento na nossa vida cristã, da nossa vida com o Evangelho, que nós precisamos guardar totalmente o nosso coração. Precisamos estar blindados. O que aconteceu com José? Chegou um dia, não tinha mais nenhum servo ali, não tinha ninguém, a casa estava vazia. E a mulher de Potifar falou assim: essa é a oportunidade. Agora eu vou agarrar ele e ele não vai fugir. E ela agarrou ele. Eu imagino que ela agarrou ele, segurou ele forte. E ele, não, a ponto que ele falou assim: cara, eu vou fugir. E ele foi fugir e o manto ficou na mão dela. Ela provavelmente com medo de falar assim: quando ele voltar, ele vai contar para o meu senhor que eu tentei, aí já era. Então eu já vou inventar uma desculpa. Ela acusa José de ter tentado violentá-la. E aí quando Potifar chega, recebe essa notícia: José, o seu querido ali, o seu servo querido, tentou violentar a sua mulher. Potifar fala: cara, você vai para a cadeia. Potifar, ele teve misericórdia. Naquela época, o que acontecia era a morte. Mas Potifar decidiu prender ali, porque tudo estava num plano de Deus sobre a vida dele. A gente precisa entender que na nossa vida vai ter várias estações. E de repente, a estação que era de um escravo, é arrancada a roupa dele de escravo. E agora, uma roupa de prisioneiro. Uma roupa de prisão. E o que acontece na prisão? A prisão é uma injustiça. Em Gênesis 20, diz assim, mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José estava na prisão, o Senhor estava com ele, e tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso o carcereiro o entregou de todos que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo que lá acontecia. Gente, isso é muito loucura. Sei que aqui a maioria não foi presa. Mas nunca um carcereiro, nunca um cara chegava e falava assim: você que cuida da cadeia. Não, eu não vou cuidar, você que cuida, você que vai ficar responsável por isso. Enquanto eu não tiver, quem cuida aqui é você. José, ele trouxe uma organização para a cadeia. José, ele trouxe algo especial ali, mudou a cadeia totalmente. Imagina o que esse homem fez naquela cadeia, a ponto de o carcereiro dar a chave na mão dele, ele cuidasse de tudo. Mas mesmo naquele momento que era de injustiça, mesmo naquele momento que era o momento onde ele estava na cadeia, sofrendo, injustiçado, eu imagino como estava a cabeça dele. Eu não sei se você já passou por uma injustiça, mas é terrível. Eu lembro que um dia logo quando eu estava na igreja lá, já não fazia um tempo que eu estava na igreja, eu fui injustiçado. O que acontece? Vou explicar para vocês. Tinha acontecido, eu fazia faculdade e eu não ia muito numa reunião que tinha de segunda-feira lá. Só que esse dia era feriado ou não teve aula e tal. E aí falou: todo mundo que estuda, vamos para lá. E fomos todo mundo lá. E aí, de repente, saiu uma coisa que uma menina foi e falou que quem estava hoje lá, não via sempre, mas hoje estava lá. Falou mal do pastor. Falou mal do pastor, de uma menina, da filha do pastor. Eu não lembro muito bem quem que era a pessoa. Mas sei que chegou no pastor.
E aí tinha eu e mais 2. Quem foi para a sala? Eu. O pastor foi e falou, você falou isso? Eu falei, pastor, não falei. Não, mas a menina falou que não vem. Eu falei, mas eu não venho mesmo, mas não era eu. Cara, e parecia que era eu. Pelo coisa aí, perguntou, a menina já não sabia mais, só falou isso, não queria falar porque não queria se envolver. Resumindo, a culpa toda ficou em mim. E eu não tinha feito, eu não tinha falado nada. Cara, eu lembro de trancar no meu quarto, e eu estava novo convertido. E eu lembro que eu coloquei uma cadeira bem na minha frente, ali sentei na cama, e eu comecei a brigar com Deus. E eu lembro das falas que eu falava, Deus, você está me tirando, como você deixa? Você é o único que sabe a verdade, você está tirando. E eu comecei a expressar toda a malandragem que eu tinha antes, que eu perdi agora. Eu comecei a falar com ele. Eu comecei a falar, não, eu apontava o dedo assim e tal. Eu falava, mas você sabe a verdade, mas você não é Deus que sabe a verdade? Por que você deixa isso acontecer? Na nossa vida a gente passa por momentos de injustiça. A gente passa por momentos, eu sei que o questionamento é, Deus, você não sabe de tudo? Provavelmente ele, Deus, você não sabe da verdade? Se o Senhor está comigo, por que você não impediu de eu estar neste lugar? Mas você precisa entender que tudo é um treinamento do Senhor. Que a vida de José era um treinamento para o que ia acontecer. O Senhor tem um plano sobre a sua vida, o Senhor tem um propósito na sua vida. E no meio desse propósito, no meio desse processo, vai acontecer injustiça. No meio desse processo, a sua vida vai virar de ponta cabeça. No meio desse processo, vai acontecer calúnias contra você. Esse é a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Mas, nossa história não termina assim. A nossa história não termina como uma injustiça. A nossa história não termina como uma escravidão. A nossa história não termina com calúnias. A nossa história não termina com luto. A nossa história não termina. Nós precisamos ter fé e acreditar que o Senhor conhece o final da nossa vida. O Senhor conhece o filme da nossa vida. Eu imagino o Senhor falando assim, cara, não desista. Não pare. Aguente firme, seja forte, corajoso, não para, aguenta. Você não é a crise, você não é a estação que você está vivendo. Você não pode entender, pensar que isso é estação. José nunca pensou que aquilo era a estação que ele estava vivendo. A primeira oportunidade, que estava ali os copeiros do rei, ele falou assim, cara, avisa o rei que eu tenho um propósito, avisa o rei que eu estou aqui injustiçado, avisa o rei. E o que aconteceu? Mais uma injustiça. Não foi falado. E eu sei que no meio da sua vida, você começa a levantar vários porquês. Por que eu levanto? Senhor, por que é assim? Eu lembro quando eu caí, o questionamento era, por que aconteceu isso? O porquê o Senhor permitiu isso? Muitas vezes na nossa vida nós não entendemos o que acontece. Nós não entendemos a luta que passamos. Nós não entendemos a dificuldade que nós passamos. Mas existe algo muito maior. Gênesis 41, versículo 41 ao 43. Aqui vai acontecer a resolução da vida dele. Quando ele é chamado para estar junto com o faraó. Olha o que o faraó fala para ele. Faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo dele um anel oficial e colocou no dedo de José. Ele se vestiu com a roupa de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também fez subir na carruagem do vice-regente e lhe pertencia. À frente iam gritando, ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Olha o que aconteceu com a vida desse homem. Olha o que aconteceu com um homem que foi traído, com um homem que foi injustiçado, com um homem que foi colocado como escravo, um homem que teve que trabalhar para os outros, sabendo da promessa que ele tem. É muito difícil ser uma palavra, porque é apenas uma palavra. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, mas é muito difícil ser apenas uma palavra, onde as pessoas não verem o resultado, onde você fala assim, não, mas Deus tem uma palavra comigo, Deus tem uma palavra sobre a minha família, as coisas vão acontecer, mas o olhar das pessoas, elas não vê isso, os seus familiares não vê isso. Eu lembro quando eu falei para minha mãe, eu vou ser pastor,
Minha mãe falou assim, misericórdia. Ela falou assim, não, pastor, não, dá muito trabalho. Meu sonho é você entrar numa multinacional, e você trabalhar, e você crescer. Só que ela não ouviu o que eu ouvi. Ela não viu o que eu vi sobre a palavra, sobre a minha vida. E isso vai acontecer na sua casa, na sua família. A palavra que Deus falou com você é com você. As pessoas não vão entender. Os seus familiares não vão entender. Vão achar que é loucura, como acharam no começo da vida de José. Mas vai chegar um dia que a sua veste de prisão é trocada. E é colocada um linho fino. É colocado um dedo, é colocado um anel no seu dedo. É colocado a honra. O Senhor vai honrar os humildes de coração. O Senhor vai honrar aqueles que são fiel. Permaneça fiel no meio das lutas. Permaneça fiel no meio da tempestade. Permaneça fiel, o Senhor vai te honrar. Eu creio tanto nessa palavra como eu acredito na Bíblia, como eu acredito no ar que eu respiro. A palavra de Deus não falha. Ele vai honrar a sua vida. Mas eu preciso que você continue guardando o seu coração. Todo esse processo é um treinamento. Talvez se José tivesse sido no palácio antes de passar por todo esse processo, a primeira coisa que ele ia fazer é, eu vou lá humilhar meus irmãos. Eu vou lá provar para os meus irmãos. Eu vou lá fazer as coisas para provar. Você precisa entender, quando Deus te colocar no lugar, você precisa continuar com a humildade. Você precisa continuar com a sua fidelidade. A coisa mais interessante, eu acho que o ápice da vida que eu aprendo de José foi quando seus irmãos foram falar e começaram a pedir perdão e começaram a falar, me perdoa, eu não deveria ter feito isso, aconteceu isso e tal. E ele vira para os irmãos e fala assim, não foram vocês que fizeram isso comigo, mas foi o próprio Senhor. É que você entender que toda a calúnia que sofreu com você, toda a injustiça não tem a ver com pessoas, mas tem a ver com o próprio Senhor preparando o seu coração. Em todo momento o Senhor prepara o seu coração. Como está o seu coração quando você é injustiçado? Como está o seu coração quando o momento é de servir o próximo e não ser reconhecido? Como está o seu coração? Seu coração enche de tristeza? Seu coração enche de inveja? O seu coração enche de justiça própria? Ou o seu coração continua humilde? Isso é uma mensagem para a gente refletir sobre a nossa vida. Porque na nossa vida, o que nós aprendemos, que Deus tem falado comigo, que nós temos aprendido nesse aniversário o Senhor tem uma nova estação sobre a nossa vida. O Senhor tem uma nova estação sobre a nossa igreja. Mas nós precisamos aprender a viver nessa nova estação. Se Deus prosperar a sua casa, você vai continuar humilde. Você vai continuar vindo de quarta-feira aqui no culto. Se Deus prosperar a sua vida, você vai continuar sendo fiel ao Senhor. Se Deus abençoar e entregar o que está no seu coração, que você tem pedido a Ele, como estará o seu coração? E se para você receber o que está no seu coração, você precisa servir o próximo, como está o seu coração? José, ele passou por várias etapas na sua vida, mas uma coisa que ele guardou é o coração no Senhor. Independente da fase que você está, independente da luta que você está sofrendo, ou você está na bênção, pastor, eu estou na melhor fase da minha vida, guarde o seu coração. A Bíblia vai dizer, tudo do que você deve guardar, tudo. Imagina o quanto de coisa boa a gente pode guardar nessa terra, Val. Lembranças, memórias, alegrias. Guarde dinheiro, prospere para os seus netos, para os seus filhos. Mas a Bíblia vai dizer, tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém todo o entendimento. Tudo que você deve guardar, guarde o seu coração no Senhor. Guarde o seu coração, para que você não possa se contaminar no meio dessa caminhada. Independente do ano que você está na sua caminhada. Pastor, eu me converti faz um mês. Pastor, eu estou 20, 30 anos nessa caminhada. Independente, você precisa guardar o seu coração até que Ele venha. Você precisa guardar a sua vida no Senhor até que Ele venha. Nós precisamos guardar a nossa vida no Senhor. Nós precisamos guardar e cuidar do nosso coração.
Sabe, está chegando tempos difíceis nos dias de hoje. Onde as coisas estão mudando, o que é certo começa a virar errado. Onde as trocas de valores são muito grandes. Onde as pessoas hoje não querem mais ter filho. Onde estão tirando, estava conversando com o Lucão, estão tirando os lugares de parquinho para fazer papete. O pet vai ser cuidado e tal, nada contra quem tem cachorro, mas ele não vai substituir um filho, amém? Sei que vocês chamam meu filhinho, meu bebê, dá beijo, até morde a cara de uns, né? Mas continua sendo um pet, continua sendo, deve amar, deve cuidar, mas ele não vai entrar no lugar de um filho. O filho agora é gasto. Então, quando você pensa em ter um filho, não é mais uma herança, não é mais uma bênção de Deus, agora filho é um gasto. Filho é bênção de Deus, filho vai te amadurecer, filho vai te fazer prosperar, um filho vai mudar a sua mentalidade. Olha aí, ó, recebe aí. Filho é uma bênção, gente. Casamento é uma bênção. Ah, agora vai me prender. Não, casamento é uma bênção. Dá trabalho? Mas é uma bênção. Faz você prosperar, faz você amadurecer, faz você entender as coisas novas, faz você compartilhar a vida. O segredo da vida está em compartilhar. Já precisou viajar quando você viaja sozinho? É sem graça. Você não consegue falar com ninguém, você não consegue. Agora imagina você compartilhando com a sua esposa, ela te irritando, ela brigando com você. É assim, vai viajar. Ah, liga o ar. Não, eu não gosto de ar. Desliga o ar. Você fala, nossa, mas eu paguei com ar. Agora, mas eu não gosto de ar. É isso. Mas faz parte da vida, essa é a vida. Nós não podemos mudar os nossos valores. O certo continua sendo certo, mesmo quando ninguém faz. O errado continua sendo errado, mesmo quando todo mundo faz. Os valores da nossa fé nós precisamos guardar no Senhor. Independente do ambiente que você está. Talvez você vai na confraternização, eu aconselho você ir ser luz naquele lugar. Mas independente do ambiente que você está, tá todo mundo bebendo, tá tudo, seja luz, seja íntegro naquele lugar, não caia em roda de fofoca, não caia em roda onde estão falando de mulher, onde estão falando de homem, onde estão falando de adultério. Seja fiel, independente do lugar onde você está. Pastor, no meu trabalho é só fofoca, seja fiel naquele lugar. Que fala que é a graça da garça. Já ouviram isso? Que é andar sobre as lamas sem sujar as vestes. Isso é a graça. Você pode andar na lama, não suje as suas vestes. No seu trabalho tem fofoca, não suje as suas vestes. Ah, na minha faculdade o pessoal sai para beber, sai para coisa. Não saia, não vai para os lugares. Se for, seja fiel ali. Seja íntegro naquele lugar. Não se contamina. Guarde o seu coração. Não se contamina com esse mal. Queria que vocês se colocassem de pé. O louvor pode ficar, não precisa subir não. Vou dar uma folga para vocês. Essa mensagem, ela é para a gente refletir. É uma mensagem para todos. Porque independente da fase que você está, você precisa guardar o seu coração. É uma mensagem para que a gente possa sair daqui refletindo. Como está o meu coração? Como está o meu coração diante do Senhor? Como está o meu coração no meio dessa adversidade que eu estou passando? O que eu estou fazendo? Como que eu estou reagindo, independente da situação? Quero que todos fechem seus olhos. Começa a falar com o Senhor ali no seu íntimo. Senhor, como está o meu coração? A Bíblia vai dizer no salmista, examine o meu coração. Que agora nesse momento, você com o Senhor, começa a examinar o seu coração. Qual que é as áreas que estão sendo contaminadas no seu coração? Qual que é as áreas que Satanás está tentando entrar, colocar na sua mente? Espírito Santo, Pai, o Senhor é a lâmpada, o Senhor é o que traz luz. Nesse momento, examine os nossos corações, Pai. Nesse momento, traz clareza para nós, Pai.
Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, se existe algo, Pai, se existe alguma ferida, se existe alguma marca no nosso coração, Pai, que o Senhor possa trazer cura, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós podemos liberar perdão, como José liberou. Espírito Santo, que a gente possa ser fiel, como ele foi ali, como escravo, Pai. Espírito Santo, Pai, que nós podemos, nesses últimos dias, ser fiel ao Senhor, nesses últimos tempos, que a nossa fidelidade a Ti, Pai, permaneça, Senhor. Espírito Santo, cuida de cada coração aqui, Senhor. Cuida de cada um aqui, Espírito Santo, Pai. Que nada venha contaminar o nosso coração, Pai. Que nenhuma ideologia, nada venha contaminar, não contaminar os nossos filhos, Pai. A nossa herança, Pai. A nossa geração, Senhor. Guarda, Pai. Guarda a nossa vida, Pai. Guarda o nosso coração em cada fase que vamos passar, que nós podemos aprender em Ti, Pai. Que nós podemos encontrar em Ti o alívio, Pai. Que nós podemos entender que o lugar que a gente está vai prosperar, porque nós temos uma palavra, nós temos uma mensagem e nós carregamos o Espírito Santo, Pai. E Senhor Jesus, continue cuidando de cada vida, de cada família aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você foi abençoado?